Oi, eu sou a Pan e esse podcast é para você que quer entender e conhecer um pouco mais sobre o incrível universo da saúde da mulher. Então aproveita, fica aqui com a gente, também compartilha esse conteúdo, né? Porque levar informação de qualidade transforma as nossas vidas e muitas vezes a gente nem imagina que algo pode estar acontecendo. Então ter você aqui é muito importante, aliás, eu agradeço muito. E se você tiver um feedback ou sugestões de conteúdo, também traga aqui pra gente no canal. Então compartilha esse conteúdo e vem com a gente aqui pro Podpan. Oi, gente, tô aqui com uma colega muito especial, uma grande amiga, e eu falo que Deus, ele coloca as pessoas na nossa vida, e a Márcia é uma delas, porque ela entrou na minha vida por um grande amigo, né, que foi o André, e a Marcinha, ela entrou num momento de um estresse bem alto pra mim, e ela me deu um super suporte, e assim, eu falo que a gente nunca esquece, né, a ajuda que a gente tem dos amigos, e ela foi muito especial e assim, pra mim, o carinho e a amizade se tornou assim uma pessoa, né, que eu não sei nem como explicar. E eu falo muito isso, eu acho que quando a gente vai fazendo as coisas certas, Deus vai colocando as pessoas certas no nosso caminho. E pra mim você é isso, viu, Marcinha? Então eu te agradeço, né, aqui, né, não só como eu fiz algumas vezes pra você, mas até aqui nas redes, porque eu acho que você merece. Você... Imagina, amiga, é muita bondade sua, que De verdade. isso? De verdade, você tem um coração incrível e sem contar que você tem um currículo assim, até prefiro que você se apresente, porque o dia que você começou a falar, eu falei, uau, que currículo é esse? Que mulher é esse? E depois ela ainda me fala que ela tem 3 filhos. Então assim, eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu tô muito feliz que você disponibilizou no meio dessa vida louca, com tudo que você tá vivenciando, um pouco desse teu tempo para compartilhar conhecimento. E o cabelo, eu acho que é uma grande dor para as mulheres. Então, agradeço muito você estar aqui. Estou muito, muito feliz de ter você aqui com a gente. Acho que esse episódio vai ser, assim, transformador para as mulheres. E é isso. Se apresente, fale, né, onde posso te encontrar. Obrigada, de coração, por tudo. Imagina, Pamela, você que é uma graça, você realmente se tornou uma super amiga minha, viu? Muito obrigada por ter entrado na minha vida, eu te agradeço, imagina. Linda. Bom, eu sou médica, né, já há 28 anos. A minha primeira residência foi em ginecologia, então eu gosto muito de tratar mulheres. Quando eu fiz gineco, mulheres são a minha paixão de tratamento, porque eu acho que nós somos especiais por conta de que a gente precisa de alguém para acolher a gente. A mulher gosta principalmente de acolhimento e eu gosto muito de acolher os pacientes, eu sou muito acolhedora. Então, quando eu fiz a minha primeira residência em ginecologia, eu pensei a minha vida inteira em tratar mulheres, depois foi mudando um pouco. A minha segunda residência foi diagnóstico por imagem, em radiologia. E aí, você E fez aí eu medicina trabalhei, fetal dentro da gineco também, né? eu fiz medicina fetal, fiz o E3 na fetal. Até esqueceu, é E tão pouca aí coisa. é porque eu trabalhei com fetal 12 anos, fazendo, né, morfológicos e tudo mais dentro da Unicamp, que eu era contratada lá dentro. Então eu fui assistente dentro da Unicamp, depois que eu tive as gêmeas eu me demiti, porque acho que não dava mais, né? Porque eu já morava em São Paulo e aí ficar indo e voltando já era um pouco complicado. E aí, bom, aí eu trabalhei 20 anos, mais de 20 anos com diagnóstico por imagem, especializada na mulher. Por quê? Porque eu tinha feito gineco antes. Então, as respostas que os ginecologistas precisavam, eu sabia dar. Então, é um mioma vascularizado? Vai responder a leuprorelina? Vai responder um análogo, né, para a gente reduzir esse mioma antes de fazer cirurgia? Quanto tem de manto interno? Quanto tem de manto externo? Ele está muito perto do endométrio? Eu vou conseguir tirar numa esteroscopia ou Esteroscopia. não? Então, assim, eram as perguntas que os ginecologistas precisavam fazer. Eu sabia responder porque eu tinha vivenciado tudo isso. Então, a Unicamp, para mim, foi uma grande mãe, né? Porque, imagina, eu fazia ultrassom porque eu subia para ver cirurgia, para onde é que estava sendo endometriose. Quem teve essa oportunidade na E, vida, e- né? e isso muda, né, Marcinha? Porque a gente que tem o olhar, quando você vê um radiologista que tem esse olhar, É diferente. meu Deus. Uhum. É muito diferente, porque daí eu sei como é feita a cirurgia, eu sei onde está, onde ele vai ter que ir. Então, assim, eu falava até onde é que tinha que cortar, né, o mioma, se era corporal, se era bem na região ístmica, não vai fazer cesárea ístmica, vai fazer uma cesárea corporal, vai subir para cima. Então, assim, eu orientava muito isso e continuo fazendo isso, porque uma partezinha do meu coração ainda está na radiologia, né? Maravilhosa. E aí, na transição,
Na pandemia, eu fiz uma transição de carreira para longevidade por uma dor própria. A gente sempre vai para longevidade por uma dor própria, quando a medicina tradicional já não nos suporta mais e não responde mais aos nossos questionamentos próprios até, né? Você sabe que E eu fiz um aí, podcast no sábado com um colega e ele falou exatamente a mesma coisa. Eu também foi a mesma história e eu vejo que a gente quando conversou, você também me contou, eu acho que muitos de nós que entrou nessa medicina com olhar para a longevidade, para a medicina integrativa, todos tiveram a mesma história, uma dor pessoal ou familiar e acabou migrando para esse, sempre, porque né? na verdade, a hora que a medicina tradicional já não responde mais, não suporta mais a gente vai buscar outras coisas, né? Que também são baseadas em ciências, porém as nossas cabeças eram muito mais conservadoras e elas acabam se abrindo para uma nova medicina, na verdade, né? E um novo olhar da medicina que tem hoje de health, né? De health span, de melhorar toda a longevidade da gente, né? E para mim, Pamela, longevidade é poder usar o banheiro com 90 anos e limpar a próprio bumbum, né? É isso, né? Isso É para sobre mim isso. É é sobre isso. sobre isso. É só isso que eu quero, entendeu? Que não preciso de cuidador para limpar meu bumbum com 90, mesmo com 90 anos. É É isso isso. que eu queria da Amém. vida, Amém. porque Amém. É o que eu espero também ter. Amém. é isso. Mas aí depois, então, eu fui para longevidade, eu fiz medicina integrativa. Eu estou fazendo curso de metabolismo hoje, porque no meio de tudo isso eu me achei na tricologia. E por que que eu gosto tanto de tricologia? Primeiro porque mulheres, uma a cada 3 mulheres, né, vão sofrer de problemas capilares ou até mais, e principalmente depois da menopausa, que é muito frequente. E também porque eu gosto muito de arrumar o paciente inteiro. Então, eu costumo falar que cabelo é feito do que sobra. E se eu não arrumar o terreno, não adianta, porque a árvore não vai crescer. Nosso cabelo é igual uma plantinha, né? Quando a gente vai plantar a nossa sementinha quiescente por tanto tempo, você não vai plantar na areia da praia, que não segura nem água, né? Você vai querer um solo adubado. E é por isso que eu tenho que corrigir o solo inteiro. E o solo inteiro somos nós, essa que é a verdade. Não é só couro cabeludo, né? É fígado, é pâncreas, é intestino principalmente, então é tudo. Então, eu dou uma arrumada na pessoa inteira e aí nós vamos começar a tratar cabelo. E, E meu e- novo lema agora é metabolismo capilar. Essa que é a verdade. É mexer na mitocôndria do folículo piloso, porque o folículo é um órgão inteiro vivo, na verdade. que E aí, eu maravilhoso. mexendo nesse metabolismo, a gente tem tanto resultado. E isso eu acho que é algo que eu fiz uma consulta com a Márcia e eu falei pra ela, eu falei, nossa, Marcinha, eu acho que é isso, porque o cabelo, na verdade, eu vejo muita gente, né, falando de tratamento, mas as pessoas esquecem de olhar o todo, né, e ele é só a ponta do iceberg, vamos dizer assim, se é que pode, né, e eu achei lindo, porque foi exatamente o que você fez comigo, né, você falou, pô, mas e o intestino, né, você foi perguntando sobre tudo, né? E aí a consulta, né, foi sobre cabelo, mas na verdade eu saí inclusive com tratamento para o intestino, né? Então você vê que vai muito além, né? E eu acho que e isso modifica o olhar, né? Porque é o que a gente conversou, né? Vitamina D, putz, essencial, né? Então às vezes a gente vê as pessoas olhando só para uma parte, mas se a gente não olhar esse todo, que tá tudo interligado, que é o que eu falo para os pacientes, a gente não vai ter sucesso no nosso tratamento, né? Não tem, com certeza. E às vezes eles até olham, Tupã, mas eles não sabem tratar. Porque tratar intestino é muito mais do que você dar probiótico para os outros, né? Essa que é a verdade. Porque probiótico, dependendo da fase que você Até entra, vai piora. até piorar. É isso, vai distender, vai piorar. Depende do que o probiótico é feito, se é inulina, se é pós, distende mais. Precisa ver o que ele precisa. Às vezes você põe numa goma cássia, às vezes você põe num goma gás, você não põe nem inulina, nem pós, porque faz pior. Às vezes você vai usar só o biomamp também, né? Você vai pôr num chá quente, matar esse probiótico, vai usar só o benefício dele sinalizar ali, você não precisa que ele prolifere, para não aumentar a população bacteriana ali. Então, assim, você precisa ver como você dá, o que você dá, essa que é a verdade. É isso, maravilhosa. Ô Marcinha, e vamos entrar então no nosso papo? Bora, Ah, tô pronta. maravilhosa. Então, a ideia. Então, assim, gente, o currículo da Marcinha é gigantesco, tá? Ela trabalha no Fleury, ela tem uma clínica maravilhosa. A gente vai deixar o contato do consultório dela e ela faz os tratamentos necessários. Ela tem todo o protocolo que for necessário, suplementação, os injetáveis, ela faz tudo maravilhoso. Ela tem também um Instagram, eu acho que geralmente você usa o canal do YouTube, né? Acho que é YouTube e o Insta, né? E Insta, exatamente. O canal está sendo lançado agora. Eu tenho um canal Maravilhosa. dentro do Instagram que eu vou postando todo dia, que até foi o André que me ensinou a fazer, que eu nem sabia, mas assim, é mais no Instagram Maravilhosa. mesmo.
É o Insta, tá, perfeito, perfeito. Então, vamos acompanhar o trabalho da Marcinha, porque é fantástico. E aí depois a gente deixa aqui, depois você manda também, fala também. E bora que bora. Então, a ideia para esse papo, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a saúde capilar na mulher 40 mais. Eu vou falar 40, 35 mais, talvez. Meu público, a maior parte é endometriose e menopausa. E eu vejo que, e vou falar inclusive como mulher, né, 40 mais, o quanto que o meu cabelo mudou. Na verdade, mudou um pouco antes. Então eu queria que você falasse o que é, por que que muda, o que que acontece. Mas eu tenho muitas perguntas para te fazer, então só o que que acontece, por que que começa a mudar depois dos 40? Olha, começa a mudar principalmente por causa do afinamento. Então, na verdade, é uma microinflamação desse folículo piloso. 40 a mais, a gente já tem um desgaste, principalmente de intestino, de células intestinais, e também de microinflamação e resistência à insulina. Então, se está tudo zeradinho, tudo bonitinho, o cabelo dificilmente afina, Pamela. Mas a maior afinamento é por conta da queda do estrogênio, que vai se proliferando nessa fase, vai se instalando nessa fase, e a gente sabe que é lento, né? E a menopausa ela começa 10 anos antes, na verdade. Então, a hora que a gente tem a última menstruação ali, é um ano para a gente diagnosticar a menopausa, mas a perimenopausa ela começou antes, exatamente. Ela Uhum. começa 5, 10 anos antes, com mudanças hormonais dentro do organismo da gente. Então, a gente vai mudando o estrogênio, a gente vai diminuindo a progesterona também, e isso, o estrogênio também é um hormônio que também vai agir na função capilar, né? A progesterona menos, mas o estrogênio às vezes modula. Então, tem paciente até que tem que entrar com estrogênio, porque senão não para a queda, na verdade. Então, é um hormônio vasodilatador, é o hormônio feminino, e às vezes a gente tem que entrar com hormônio também para esse cabelo vir forte, tá? Então, dependendo da dose, a gente vai usar um gelzinho ou vai usar um adesivo. E isso eu faço na clínica. Nenhum dermatologista consegue fazer isso, essa é a verdade. Porque Não eles não mesmo. entendem de hormônio. Então, a gente vai tendo essa mudança de microinflamação, e inclusive vai tendo mudanças também no intestino, porque eventualmente você vai ficar mais ressecada, você aumenta o seu estroboloma, e isso aumenta a recaptação de estrógeno no intestino, e esse estrógeno é um estrógeno ruim, na verdade, porque é um estrógeno menos ativo e muito mais parecido com a dihidrotestosterona, que causa o afinamento. Então, assim, hoje a gente nem fala mais androgenética feminina, né? Porque andros vem de homem. A gente fala alopecia padrão feminino, na verdade, e padrão masculino. As duas estão ligadas um pouco à dihidrotestosterona. A mulher é mais uma dihidro-like, na verdade, né? E não a dihidrotestosterona total. Mas a verdade é que todos os hormônios, ou subindo muito, ou descendo muito, que é o que acontece na menopausa, vão mudar a estrutura do fio capilar. Haja visto que, eventualmente, quando a gente passa por parto, primeiro e segundo parto, na verdade, depois que a gente tem o bebê, o cabelo vem diferente. O meu, por exemplo, alisou. Eu tinha muito cabelo e muito enrolado. E o meu, depois que eu tive o meu filho, alisou, depois que eu tive minhas filhas, então aí virou escorrido, né, na verdade. Então, assim, é muito engraçado, porque às vezes um processo de quimioterapia também pode mudar a Muda estrutura do muito. fio. Então, o folículo piloso é um tecido vivo, Pamela, e ele sofre todas essas ações. E, eventualmente, essas ações são permanentes. Não é só a menopausa, mas na transição a gente começa a ter a flutuação. E com a flutuação, eu pelo menos vi muito. E outro ponto que eu vejo, que eu acho que vale a gente pontuar, é que nessas flutuações impacta muito no útero. E muitas das mulheres 40 mais, a gente começa a ver desequilíbrios, né, de doenças uterinas, como endometriose, adenomiose, miomatose, e a mulher começa a sangrar com um sangramento mais intenso, e aí eu acho que, acredito eu, que isso também seja um ponto, né, porque se ela perde mais, isso vai impactar no metabolismo do ferro, né? E ferro é essencial para crescer cabelo. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai avaliar no exame de sangue é se o ferro, se o selênio estão bons, se a vitamina D estão bons, que são todos limpos, são todos cofatores para crescimento capilar. Sem isso, o metabolismo do folículo piloso não consegue destravar, e você não consegue fazer mais cabelo. Essa é a verdade. E é engraçado porque a adenomiose, a gente tem visto muito, né? Eu, como radiologista, vejo Meu muito mulher Deus. 40 a mais, que ela não tinha antes, e por alterações do mecanismo e do metabolismo do estrógeno, ela começa a ter. E esse tecido endometriótico, mesmo que não diagnosticado, ou se ela não tinha sintoma, o tecido endometriótico, ele
pode produzir estrógeno, e produz estrógeno a vida inteira, sabia? Uhum. É muito louco isso, porque daí isso predispõe a adenomiose também, e predispõe a maior sangramento. Então era uma coisa que a mulher não sabia que tinha, depois quando ela entra na perimenopausa, ela descobre que ela tem, e eventualmente ela até já tinha, já trazia isso antes, ela não tinha sintoma. Só não tinha o diagnóstico. Exatamente. Uhum. Não tinha diagnóstico, não tinha sintoma também. Então era uma coisa que ninguém procurava, porque o radiologista vai lá fazer um transvaginal, ele vai fazer em 5 minutos. Ah, o uterovário, tchau, acabou bem assim. Ele não vai procurar no fundo do sacro, ele não vai ver ligamento uterossacro, ele não vai ver se tem um foco de endometriose pequenininho por ali, um espessamentozinho, uma adenomiose mais ou menos, põe alteração textural e dane-se. Né? E aí, E aí não cresce cabelo. E aí afina, e aí começa a perder, e aí o volume que a gente tinha no rabo de cavalo, que era sumiu. grossão, ele vai ficando fininho, fininho, e a gente vai ficando deprimida, essa que é a verdade. Porque, sabe, cabelo não é vaidade, cabelo é autoestima, é você se reconhecer, né? Porque cabelo é a moldura do nosso rosto. E a gente perdendo a nossa moldura, eventualmente a gente começa a ver no espelho que a gente tá ficando mais velho. E às vezes começa pelo cabelo, viu? Nem começa pelo rosto, nem começa pelo jaw que cai, nem começa pelo pescoço que enruga. E as pacientes chegam falando, doutora, eu não me reconheço porque eu tenho metade do cabelo que eu tinha quando eu era mais jovem. Ô Marcinha, é interessante que parece que faz essas entradas aqui nessa região, né? Tem algum porquê ou é mais pelo desequilíbrio, assim, hormonal mesmo? É mais pelo desequilíbrio, mas é mais... Quando a gente começa a ter entrada, principalmente na região parietal, a gente pensa mais em um eflúvio telógeno crônico, principalmente por falta de micronutrientes, nem tanto pela dihidrotestosterona. A dihidro mesmo, ela começa pela linha central. Então, essas entradas que começam, principalmente aqui na região parietal, e a gente faz assim, onde a gente... É normal ter um afinamento do cabelo, mas a gente começa a ver muito couro cabeludo nessa fase. Geralmente é falta de micronutriente. Ah, E aí a gente pode investigar que essa paciente não come proteína direito, ou ela tem uma dieta muito restritiva, ou ela só come açúcar e ultraprocessado, porque isso é um problema. A pessoa come, vai engordar, e hoje a nossa alimentação não é a que era antigamente. Essa ela é é a muito verdade. pró-inflamatória, né? Não, a pipoca não é mais pipoca, é pipoca, xarope de milho, xarope de não sei o quê, gordura, banha, acidulante, conservante. Antigamente era uma coisa natural. Você comia paçoca, você comia amendoim com açúcar. Hoje não. Hoje tem milhões de processos químicos aí para fazer uma paçoca. Então, Fato. essa é a verdade. Fato. Tanto que a pirâmide alimentar até mudou, né? Acho que foi quarta-feira da semana passada que saiu uma nova pirâmide alimentar baseada em proteínas animais. É o que a gente via, né? O vovozinho de 90 anos que sempre comeu banha, sempre comeu comida de verdade, ele comia gordura e tá tudo bem, né? A gente falava que era porque andava mais, por causa do controle remoto da televisão. Nada, menina, era dieta, tudo dieta também. Não tem jeito, né? E até eu ia te perguntar isso, porque eu sempre falo para as pacientes, quem tá achando que o hormônio é milagroso, minha filha, tá errado. Porque eu ia te perguntar sobre a alimentação no processo do tratamento capilar. Se tem algum impacto. Olha, não, tem muito impacto, porque você tem que tomar. Primeiro você tem que comer direito, né? Essa é a verdade. Comer comida de verdade, que é o que o Murilo Pereira sempre fala. Descasque mais, desembale quase nada, né? É isso. Não vem plástico, não vem nada. Eu costumo falar que o pior pão que tem é o pão de forma do supermercado. Porque ele só tem polissorbato 80, glúten, Ah, um mas monte doutor, de é o conservante. integral! O integral é só casca, né? E na casca estão todos os venenos, tá, gente? Casca tem veneno, tem conservante, e venenos, inclusive, que já são proibidos na Europa e que a gente pode usar no Brasil. Então, você imagina o tanto de disruptor endócrino que tem ali, né? Uhum. O que Então, é a gente às disruptor vezes está endócrino? achando. Aproveita. Disruptor endócrino é quando você come uma coisa química e essa química vai agir na inflamação do seu intestino. Ela vai lesar essa mucosa e essa mucosa vai abrir e dar o famoso leaky gut. Então, passa tudo que não precisa e ela é inflamatória, né? Então, ela vai fazendo buracos no nosso intestino e nesses buracos vão sendo absorvidas várias coisas inflamatórias que a gente não teria se a gente comesse certo, essa é a verdade. Né? Que desafio, né? E podem levar a câncer, né? Podem levar a outras coisas, porque fazem uma modificação até genética no nosso DNA. E aí, Podem levar. piorando o intestino, também piora a saúde capilar. Piora Maravilhosa. porque você tem uma microinflamação de baixo grau, que a gente chama, não sentida normalmente, porque a mulher é constipada. Fala, é assim mesmo que ela tem Sempre estrógeno fui, constipada. né, Sempre fui, imagina, desde que eu doutora? menstruei, eu não vou no banheiro. É isso, Aham. direito. Imagina, só fui no banheiro bem quando eu engravidei.
Porque daí enche de hormônio, a gente se alimenta melhor, toma mais água por causa do bebê, daí vai no banheiro, né? É isso. E aí a gente começa num encurtamento da fase anágena, né? O primeiro sinal, na verdade, é a gente começar a perder mais cabelo. Por quê? Então, em vez de caírem os 100 fios que são programados para a gente dar conta, a gente começa a perder 150, 200, e aí o que que a gente faz? A gente vai lá e corta o cabelo. Por quê? Porque a gente acha que daí o bolinho fica menor, então tá caindo menos, mas na verdade não, né? É que o bolinho de um cabelo maior é muito maior do que um bolinho de queda do cabelo curto. Você vai lá e corta o cabelo e fala, não, agora eu vou dar força para o cabelo, vai parar de cair. Isso é outra enganação, pô. A gente cortar o cabelo não aumenta a fase anágena, lógico. E até eu vou fazer várias perguntas de pacientes, porque a ideia desse papo é levar para as pessoas, para as mulheres. Então eu vou fazer perguntas que bem leiga. Ah, mas doutora, tem lua melhor para eu cortar meu cabelo? Não. Acho que não. Tem um estudo que fala sobre a influência da lua sobre a menstruação das pulgas e ela não descobriu nada até então, viu? Lua Não tem. crescente. Não, na lua crescente, nem cheia, nem minguante, nem nada. Tá. Nenhuma lua Então não vai vai me ter ajudar? influência. Não vai te ajudar. Vai ter influência no crescimento capilar. Tá, De perfeito. verdade. Perfeito. Então você falou dessa queda, que começa essa queda geralmente nessa região, e aí tá muito mais relacionada a essa alteração intestinal e aos micronutrientes. E aí por isso que é importante a gente olhar a dieta dessa paciente, o intestino e fazer os ajustes dos suplementos necessários para tratar esse cabelo de uma forma melhor. Tá. Sim, mas pensa que se a gente não agir no intestino, nem absorver o nutriente ela não vai. Então, na verdade, ela vai trazendo um cocô caro, a não ser que você use uma outra via de administração. Pode ser subcutânea, pode ser intravenosa, ou O pode ser intramuscular. intramuscular. Uhum. É isso. Que é o que a gente faz muito. No começo, eventualmente, a gente usa essas outras vias de administração, porque a oral está comprometida, porque o intestino não absorve. Perfeito. Perfeito. Aí eu falo, você só está fazendo um cocô adubado, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Cocô caro, é isso mesmo. É isso. É isso É mesmo. bem isso. Ô Marcinha, e aí outra coisa que você falou, que eu acho que as pacientes, não sei se todo mundo sabe o que é, você falou da androgenética, que agora mudou o nome, aí você falou do DHT. E eu queria perguntar disso também. Ela geralmente está relacionada ao hormônio masculino, vamos dizer assim, aos metabólitos, né, do hormônio masculino. E geralmente, mulheres 35 mais, 40 mais, têm muitas queixas associadas à queda de testosterona, que eu acho que é um dos hormônios que mais baixa aí nessa fase. E aí, muitas das mulheres vão ter indicações de fazer uso do hormônio testosterona. Claro que eu particularmente, eu sempre falo para as pacientes, acho que tem 2 linhas de reposição hormonal. Eu não sou da performance nem do anabolismo. Então, para mim, tá sempre dentro de níveis fisiológicos, reposições, né, ou transdérmica, né, dentro dos bioidênticos. Então, eu acho que a gente tem também, né, 2 pegadas diferentes, que acho que a gente teria espaço até para um outro papo, né, se a gente fosse falar de performance e anabolismo, mas dentro do fisiológico, isso pode impactar no cabelo, e aí se eu tenho uma mulher que tem uma alopécia androgenética, que você falou que mudou o nome, eu vou falar androgenética porque eu não sei muita coisa de cabelo, então você vai me corrigindo, tá? Mas se essa paciente que tem, né, alopécia, se ela é uma paciente que pode usar hormônios, não sei se a palavra seria anabólicos, mas se ela tem indicação, por exemplo, para uma testosterona ou para uma gestrinona, nessa paciente, vamos evitar e aí vamos fazer, ou não, até podemos usar, mas com tratamento, né, complementar, não sei, vai, manda. Eu acho que essas funções, essas alterações derivadas da dihidrotestosterona, que na verdade é um metabólito da testosterona, primeiro você tem que ter uma sensibilidade genética, porque você ter essa sensibilidade da genética significa que você tem receptor para dihidrotestosterona. Então, existem mulheres que não vão ter os receptores. E essas mulheres, elas até melhoram com a reposição hormonal, tanto de estrógeno até testosterona. Mas se a mulher ela tem esse receptor, ela tem essa característica, e aí entra a característica genética, que é de você herdar esses receptores. Hoje a gente sabe que a epigenética está aí para modular tudo que é genética. Então a genética hoje é 20% da nossa vida. O resto são hábitos, alimentação e os remédios e suplementos que você toma. Claro que se você tem essa característica genética, você tem uma maior susceptibilidade se você for usar hormônios androgênicos, né?
derivados aí da testosterona. Tem uns que são piores, né? A gestrinona não é um deles, mas tem relatos de pacientes que têm aumento de queda de cabelo, principalmente porque vai usar testosterona junto, tá? Então, a gestrinona, para quem tem endometriose, está super liberada. A testosterona, se for uma transdérmica, também quase não cai cabelo, porque a conversão Muito dela baixa, né? de testosterona é muito baixa. Claro que Mas, na dependente verdade, da dose, né? Óbvio. claro, é sempre dose dependente, essa que é a verdade. Quanto mais você usa, mais de testosterona você vai ter. E é engraçado que às vezes a gente dosa o DHT e ele não está elevado. E ela tem os sintomas de queda e afinamento. Então você vê uma anisotricose é quando você tem fios em diferentes fases de fino, né? Desde o mais grosso, de 70 micras, até o bem fininho, e pelinhos velos ali no meio. Então são folículos que não têm mais força para nascer, essa que é a verdade, por causa do hormônio. Mas hoje a gente tem como modular isso, na verdade, né? Então você tem antiandrógenos naturais, fitoterápicos até, você tem, por exemplo, o óleo de semente de abóbora, que é um ótimo antiandrogênico natural, e que você pode usar até na gestação. Você tem o Blue Make também, que você pode usar na gestação. Então, até na gestação, hoje a gente tem tratamentos eficazes. E muito mais na menopausa, essa que é a verdade. Então, assim, você tem como modular isso, você entra com uma né? Você entra combatendo a dihidrotestosterona, você entra com Dastene, Quer dizer, né? tem Enfim, várias linhas. tem várias vertentes, exatamente, que você pode ir para modular isso. E você tem aplicação local também, né? De dutasterida, por exemplo, se a paciente não quer tomar, ou se ela passar mal com algum outro, você entra com fitoterapia e aí você melhora ali as aplicações locais, né? Faz mais a miúde aplicações locais. Mas aí é sempre escolher, na verdade, se ela tem esse afinamento ou se ela não tem. E se ela precisa, né, da testosterona naquela dose, ou se ela pode modular ali com estrógeno, talvez uma conversão de outro jeito. É a famosa frase do André, tudo não terás, né? Tudo não terá. É escolher. Mas é difícil a gente chegar nesse ponto, essa é a verdade. Existem pacientes assim, mas é difícil. Normalmente a gente consegue modular isso para a pessoa poder fazer a reposição hormonal dela tranquilamente e ainda assim ter cabelo. Tanto que eu sou super a favor de reposição, tá? Maravilhosa. Inclusive uso de testosterona. Então eu não tiro nem de homem, tá? Eu não tiro nem de homem. Que são doses mais altas, né, Marcinha? A não ser que ele esteja usando um derivado direto da dihidrotestosterona, né? Aí você fala, pô, aí já ferrou, aí pro seu lado piorou, né? Mas assim, esse você vai ter que mudar, não tem jeito. Marcinha, e eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, né? É investimento, né? Então, se eu tô passando por uma fase de mudança hormonal, tudo isso também está impactando. Eu preciso entender que eu talvez tenha que investir num tratamento com uma especialista, né, em cabelo, que a gente precise fazer protocolos, que não vai ser só um negocinho que eu vou tomar oral, que talvez eu tenha que fazer outros tratamentos para agregar, né? Então, eu sei que você tem... Tá tudo junto, né? Exatamente. É um tratamento completo, né? Tá tudo junto. Então, às vezes eu vou usar estratégias de suplementos injetáveis, vou agregar com os orais, vou fazer um tratamento de intestino, vou fazer talvez protocolo, né, de microagulhamento, sei lá, as milhões de técnicas que vocês têm, né, para tratar. E eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Tem caminhos, né? Só que eu preciso investir. Tem caminhos. Só precisa ver se tem dinheiro para investir, essa que é a verdade, né? Mas às vezes também é uma questão de ir acomodando, sabe? Porque a gente tem um terreno biológico, existem passos, né? Então não adianta também querer começar tudo junto e ter retorno em um mês, porque não vai ter. Então, assim, primeiro você trata o hormônio, você se estabiliza, melhora seu brain fog, melhora sua disposição, faz as pazes com o marido, né? Perdoa os filhos aí, porque os filhos estavam achando que estava muito nervosa, descompensada, né? Melhora a estabilidade do cerebelo, porque às vezes a gente até perde equilíbrio por causa de hormônio. E aí depois a gente pensa no cabelo, essa que é a verdade, porque existem passos até pra gente tratar o cabelo, sabia? Porque não adianta querer tratar o cabelo com brain fog, não adianta querer tratar o cabelo com intestino ruim, né, descompensada, com tudo desorganizado, não vai crescer cabelo, gente. Então existem passos pra gente fazer esse tratamento e pra dar certo, essa que é a verdade, né? Às vezes menos é mais, sabe? Sabe quando a gente entra com tudo que é suplemento antioxidante junto, porque às vezes você olha e fala assim, é prescrição? Tem nutrólogos que faz isso, né? 10 páginas de prescrição, uma vitamina de 10 dólares, uma dose igual a 10 cápsulas e tanta coisa que tem. Mas assim, tem tanta coisa que o organismo não sabe nem o que ele vai usar ali, essa é a verdade. Às vezes um pouco menos é mais. Volta, começa do básico e aí você vai pro cabelo. Perfeito, nossa, maravilhoso, maravilhoso. E outra coisa que eu vejo muito também, Marcinha, junto com a queda,
Você falou que tem um número que é normal, né? Que são 100 fios por dia. É por dia? Tem a 120 por dia. Por Isso. dia. E o que... Eu não sei se está relacionado também a tudo que a gente falou. Eu acredito que sim, tá? Mas eu vejo que também muda o fio, né? Então, aquele fio que vai ficando mais fino, mais seco. Isso está relacionado também à mesma... a teoria é a mesma? A mesma é tipo a togenia, Tá. exatamente, né? E aí, além do fio ficar mais fino, o que acontece, Pamela, é que, às vezes, assim, um folículo piloso, ele tem de 2 a 4 fios nesse folículo, tá? E aí, o que acontece é que o folículo vai inflamando e ele vai perdendo, é como se tivesse um jaro do cabelo, né? Ele vai simplesmente parando de receber tanto nutriente por microinflamação do vaso ou por afinamento mesmo hormonal, tá? Então, em vez dele ter 4 refeições por dia, ele vai ter só 3. Então, em vez de ter 4 fios, ele vai passar a ter 3. E isso no volume, às vezes a gente vê um monte de mulher ainda mais com um fiozinho por folículo, né? E isso a gente tem condição de melhorar. Essa terapia regenerativa, porque o folículo está vivo. Se ele era programado para ter 4 e hoje ele tem um, é porque ele realmente não está sendo estimulado do jeito certo. Então, a mitocôndria dele não está funcionando, a mitocôndria sua, às vezes, não está funcionando, né? A gente entra com uma calorimetria, a gente entra com uma avaliação de metabolismo e a gente vê que nada está funcionando ali. Então, a hora que você põe tudo para funcionar, o folículo volta, ele vai voltar a produzir 4 fios. E é sempre numa progressão que eu falo. Ele tinha 4 fiozinhos ali naquele folículo, ele tá com um agora, ele vai para 2 finos, depois ele passa para 3 finos, depois ele passa para um grosso e 2 finos, e assim ele vai. E o tratamento a gente vai voltando. Então, claro que o tratamento capilar demora um pouco, né? Você não vai ver resultado da noite para o dia, mas a gente consegue, né? Um tratamento a longo prazo, bem estruturado, e não necessariamente com gasto de dinheiro mensal ali para o tricologista, que é essa outra preocupação de todo mundo. Nossa, toda vez que eu venho aqui eu deixo um caminhão, né? Eu já dei um carro para essa doutora, já fiz um transplante e não estou com o cabelo ainda. Mas às vezes é só recuperar o que você tem, né? E aí é alinhar a expectativa de suporte, demorar um pouquinho mais, mas vai voltar. E eu acho bem importante isso, sabe, Marcinha? Porque eu vejo muito isso das pessoas, né? Ah, mas eu fui na médica, não vi resultado. É um processo, né? É que nem os hormônios, né? Na transição é um caos, né? Você acha que é uma única consulta, nossa, ela mudou, né? É um acompanhamento, é um ajuste. E isso eu preciso saber, eu preciso escolher investir nisso. Eu acho que esse é o ponto, né, Marcinha? E também a gente precisa conhecer o paciente, né? Eu falo isso, né? Você precisa confiar em mim e eu preciso conhecer você. Porque É isso. eventualmente você não responde do jeito que o livro manda. Porque você não lê o livro, né? Os pacientes não leem o livro, né? Nem todo Medicina não é mundo lê o ciência livro. exata. É isso, Não é maravilhosa. ciência exata, exatamente. Então, assim, eventualmente existe mudança de rota. Às vezes uma droga não foi boa para você e é super boa para outra pessoa, mas eu preciso te conhecer. É Né? isso. E quanto que eu vou levar para ver isso? Pelo menos um mês, né? Na verdade. É Então, isso. assim, às vezes não dá a resposta, a gente vai mudar a rota, mas a gente conserta. Existem mecanismos para a gente consertar e, assim, investimentos para isso, né? Mas eu preciso Maravilhosa. conhecer também a pessoa, né? E uma consulta não muda a vida de ninguém, essa é a verdade. E é por isso que eu estou quase deixando de fazer consultas únicas, porque uma consulta eu não conheço o paciente 100%, por mais que eu fique 2 horas com ele. E eu também não, porque eu Ele não nem sei como ele vai absorve também, né? responder a Toda. medicação. É Nem isso. absorve. E eu também não sei como ele vai responder a medicação. Eu tenho pacientes que respondem a meio de minoxidil, com um já ficam todos peludinhos, e tem paciente que com 5 não respondeu, porque ele é um mau respondedor. Eu tenho teste genético para isso? Tenho, custa R$ 3.500. Tranquilo. Talvez valha Vamos a investir em pena. outras coisas, Tranquilo. né? Esses 3.500, Tranquilo, né? talvez valha a pena a gente ir testando, né? Porque a gente vai associando, para mim não deu certo, eu não vi resposta no primeiro mês, e assim a gente vai tateando, né? Maravilhosa. Ô, Marcinha, aproveitando que você falou do minoxidil, eu já ouvi de tudo, tá? Já ouvi gente falando muito mal de minoxidil. Quando você usa, usa na via tópica ou na via oral. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, porque eu já ouvi várias linhas aí. Eu não entendo, voltando a dizer, não entendo nada de cabelo. Só que o meu tá caindo e tá mudando depois dos 40. Por isso que eu fui aí pedir um help. Então, se você puder falar sobre, eu acho que é legal também. Eu amo minoxidil, eu acho que o minoxidil é uma medicação ótima como coadjuvante, porque o minoxidil não trata nada, porque ele não trata alopecia, ele coordena a fase anágena. O que é isso? Nós mulheres caucasianas temos uma fase anágena, que é a fase de crescimento do fio, entre 3 e 6 a 7 anos. Então, nosso fio demora 7 anos crescendo e depois ele entra na fase de queda e ele vai ser reciclado. Depois ele vai entrar em mais 6, 7 anos crescendo. O minoxidil, ele coordena isso, ele faz todos os folículos nossos pararem de ter essa fase de queda, então ele vai aumentar
de 5 para 7 anos, enquanto você estiver tomando, e ele vai pôr todos os folículos na mesma fase de crescimento. Então, a fase de queda vai quase não existir mais no minoxidil. Então, ele é um excelente, além do que ele estimula o crescimento, porque ele é um vasodilatador, principalmente folículo cerebral, né? Ele foi inventado como Lonitem, mas como remédio para pressão ele era péssimo, porque a meia-vida dele é 4 horas, com duração de 6, mais ou menos. Então, o pico é 4 horas, com uma duração de até 6 horas. Você teria que tomar 4 vezes por dia, essa pressão fica assim, né? Hoje a gente usa microdoses, que a gente usa até 5 miligramas em homem e até 2,5 em mulher. Mas ele é um excelente remédio para fazer crescer seu cabelo, né? Essa que é a verdade. Por quê? Porque ele é vasodilatador, então chegam mais nutrientes e ele coordena a fazenagem. Ele tem mínima influência sobre microinflamação, mas tem um pouco. Então eu gosto muito. Hoje está para sair com um minoxidil de liberação lenta. Porque o minoxidil oral ele tem uma duração aí até 10 horas, né? E a gente toma uma vez por dia só. Legal. Em casos excepcionais a gente daria 2 vezes por dia. Mas tem um de liberação lenta que vai durar 24 horas. Então é um baita remédio. Mas eu vou te falar que tem gente que é intolerante, né? Então toma minoxidil, tem alteração na pressão, que é raríssimo, porque a gente usa muito microdose, mas tem gente que dá uma inchadinha. Cada um é um. Cada um é um. Você muda a via, passa para sublingual, ou hoje a gente tem ativos que fazem um minoxidil-like, que a gente chama, né? Que é o Blume. Então, ele tem o fator de crescimento, tem menos o fator de coordenar um pouco a fazenagem, mas ele não dá tanta queda no começo. Mas é isso. A tópica é muito ruim, porque o tópico, ele, como a meia-vida dele é no máximo 12 horas para crescimento capilar, você tem que usar 2 vezes por dia. Pelo menos. E ele é uma prodroga. Para ser absorvido, ele precisa ter uma base alcoólica. Então, todo minoxidil é alcoólico. Então, resseca o cabelo, às vezes dá mais alergia no couro cabeludo, dependendo se você tem dermatite associada ou não. Então, normalmente eu não uso tópico. Eu tenho outros fatores tópicos que eu prefiro, principalmente de bombar a mitocôndria capilar. Né? Tá. Então, assim, isso era uma das perguntas que eu queria te fazer. Ô Marcinha, só antes da gente continuar, eu ouvi essa pergunta semana passada de uma paciente. Por quanto tempo eu posso usar o minoxidil, doutora? Pela vida inteira. Maravilhosa. Eu falei, mas eu falei, será que eu tô falando certo? Eu falei, acho que sim. Falei, olha, eu não sei. Se você quiser cabelo, enquanto você quiser comprar ele, você vai usar. Eu, por exemplo, uso a vida inteira. Eu tomo toda noite e não deixo, porque meu cabelo não cai um fio. E eu acho ótimo. Perfeito. Eu lavo o cabelo no banheiro e não cai nenhum fio. Fico felicíssima. Maravilhosa. Eventualmente, quando cai, eu falo, é quebra. Mas é assim, porque eventualmente quebra. Mas é isso. Cai um fio. É maravilhoso você lavar. Eu já passei pela experiência, sou bariátrica, eu já passei pela experiência de quase ficar careca. E eu lavava o cabelo, eu atrasava, né? Você já não quer mais lavar esse cabelo, porque você fala, gente, cai tanto no banho, então vou ficar careca. É tipo quimioterapia, né? Devido às comparações emocionais disso, mas você acha que você está num processo de quimioterapia, só cai em tufos. De verdade, você pega... Será que se eu lavar menos vai cair? Aliás, essa é uma outra pergunta. Doutora, qual é a frequência ideal para lavar os meus cabelos, para o cuidado com o fio do cabelo e para evitar queda, tudo que for para um melhor cuidado, uma melhor saúde do meu cabelo? A gente não tem uma frequência definida. Entretanto, você não pode passar muitos dias, porque senão as sujidades e o sebo acabam entupindo esse folículo piloso. E aí você tem proliferação de fungo, a malacésia é um deles, né? Que sempre estão associadas às dermatites, às coceiras e às alterações tópicas do couro cabeludo. Mas, se você quiser lavar todo dia, ok, não tem nenhum problema. Se você quiser lavar a cada 2 dias, ok. O que não pode é lavar uma vez por mês, tipo a Adele, sabe? Então, assim, precisa. Dias alternados talvez seria uma boa? Dias alternados é o melhor dos mundos. Cenário. Para nós mulheres que gostamos de secar, de arrumar o cabelo, né? A gente não vai lavar todo dia, mas assim, dia sim, dia não, tá tudo bem. Perfeito. Na dependência se ele é muito oleoso ou não, na dependência também do clima, porque quando você tem um clima mais quente, você transpira mais, você tem que lavar mais. Quando você tem um clima muito frio, você pode se dar o luxo de ficar uns 2 dias sem lavar. Então, tudo na dependência do couro cabeludo, se tem oleosidade demais ou não, e de onde você tá, eventualmente, porque no Canadá o povo não vai lavar todo dia, que não vai aguentar no frio, né? Isso é verdade. Ô, doutora, mas eu treino, agora, essa sou eu, tá? Aproveitando pra fazer uma consulta. Doutora, mas eu treino quase que todos os dias. E aí não dá, exato, eu escolho ou lavar o cabelo ou ir com ele sujo mesmo. Então, tudo bem eu lavar dias... Todo dia. Não, eu não lavo todo dia.
O todo dia é bom, principalmente para quem treina, porque às vezes o sal Sua. predispõe a coceira também, Não e tem. você tem algumas alterações de estamina aí no couro cabeludo, aumenta a estaminose, principalmente por causa dessa transpiração. Então, lavar todo dia tudo bem, mas se você quer lavar a cada 2 dias também tudo bem. Tá. A Principalmente temperatura para da quem treina. água importa? A temperatura da água não importa muito. Na verdade, a gente costuma dizer que o banho quente é ruim, mas isso é mito. Na verdade, Tá, ele até faz uma perfeito. vasodilatação, tá, no couro cabeludo. Você não vai ter queda de cabelo por causa do banho quente. Ao contrário, o banho frio também não ancora o fio. O que acontece no banho frio é que você dá um choque na sua mitocôndria. Então ela volta a Eu quero funcionar. É falar por de isso que todo mitocôndria. mundo fala. É por isso que todo mundo fala que, nossa, eu dei um enxágue frio no meu cabelo, ficou maravilhoso. Claro, a mitocôndria estava adormecida, você foi lá e deu um enxágue. Mas se você passar a tomar banho frio toda hora também, você vai acostumar. É igual a banheira de gelo que a gente faz depois do treino, né? Se você faz todo dia, também não dá certo. Então, eventualmente, você tem que dar um choque na mitocôndria. É igual o jejum prolongado. É uma estratégia de mitofagia, né, e troca de mitocôndrias velhas, entretanto, você não pode fazer todo dia também, senão acostuma. Então, assim, é isso. Na verdade, é mito. Então, o Tá, quente é mito. Ele tá. seria até bom Claro que se você não você precisa usasse um arrancar o. tônico depois, porque faria uma vasodilatação. E o Uhum. frio também é mito, que ancora esse frio que não ancora. O que faz é dar um boost mitocondrial ali quando você dá o choque térmico. Perfeito. Ah, eu tenho tanta pergunta. Nossa Senhora. Já aproveitando que a gente tá nesse papo de mitos, verdades, o que é, o que não é. Shampoo. Tem algum shampoo que é ideal pro meu fio? Geralmente você orienta na consulta qual é o melhor shampoo para cada uma? Ou, né, será que tem algo que é melhor para um, para outro? Como é que você faz essa orientação? Não, tem muito. Tem a parte calcária da água, dependendo de onde você está. Então, o shampoo ele muda dependendo do país que você está. A composição dele pode mudar, essa que é a verdade. O bom é sempre o shampoo ácido, porque ele sempre vai deixar o fio mais maleável. Um pH mais ácido, porque o pH do cabelo é mais ácido. Então, assim, Perfeito. shampoo Johnson é o pior, porque na verdade shampoo Johnson é bom para lágrima, né? Porque ele tem o pH 7. Ele é bom para lágrima porque não arde o olho, porque ele tem o pH 7, que é o pH do nosso olho, né? Mas ele não é bom para o fio, porque o fio de cabelo tem um pH 4,5. Então, assim, na verdade, ele vai Tipo ressecar. vaginal, que legal. Uhum, não É sabia. tipo vagina, exatamente. Então, assim, na verdade, a gente enxaguar com vinagre, por exemplo, deixa o fio mais brilhante, porque Você ele vai deu essa fechar a dica. cutícula. Eu dei essa dica e é muito legal. Porque, na verdade, todos os condicionadores e máscaras têm um pH ácido, que é para deixar a haste boa. Então, a gente que é tricologista, a gente separa o cabelo em haste capilar, que é o cabelo mesmo morto que sai reproduzido, e o couro cabeludo, onde o folículo está vivo lá dentro. O couro cabeludo, ele tem que ter um shampoo suave, essa que é a verdade. Por quê? Porque shampoos muito abrasivos ou muito ressecantes podem piorar dermatites e podem predispor a alergias. É do mesmo jeito que tinturas. Então, a tintura, quanto menos tempo você ficar, menos danosa ela é, menos metal pesado você absorve. Então, hoje tem aquelas tinturas express de 8 minutos, elas têm mais metal pesado, entretanto, se absorve menos, porque você fica menos com ela na cabeça. Né? Essa que é a verdade, o contato é menor. Ou então, às vezes, a gente pede para nem pintar tanto a raiz, principalmente quando for fazer um botox, um alisamento, pegar assim meio centímetro da raiz, porque daí não é Não tão ruim, acredito porque tanto. o contato é menor. Exato, e sempre uma química boa, né? Mas o shampoo, então, ele para o couro cabeludo, ele precisa ser mais suave, tá? Para haste, eu sempre recomendo, depende do tecido. Então, eventualmente, vai ter que usar máscara de reposição de proteína, que fecha mais cutícula, que repõe aminoácido nesse fio. Então, quando o dano é muito grande ou você tem um corte químico, não há o que faça. Essa é a verdade. Tá. Ô Marcinha, e aproveitando que você falou bastante de mitocôndria, eu queria que você falasse o que é mitocôndria, que tem muita gente aqui que não deve nem fazer ideia do que é, e o porquê, e eu acho que está relacionado com a próxima pergunta que eu ia te fazer. Tem algo que eu posso fazer para evitar os brancos? Então, eu queria que você Tem a responda. ver muito, porque o estresse oxidativo, a mitocôndria é a nossa usina de energia, né? É a que produz ATP no nosso corpo. E aí ela é herdada da mãe, gente, que é uma curiosidade que as nossas mitocôndrias são sempre maternas desde que o mundo é mundo. Vieram de Eva, da evolução, e elas continuam sempre sendo herdadas de mãe para filho. Né? Então, nunca mitocôndrias paternas. As dos pais foram herdadas pelas mães deles, e as das meninas também foram herdadas da mãe, e são passadas para os filhos sempre pelas mães. E aí são mitocôndrias maternas, são fábricas de usina da gente. E hoje
várias doenças hoje a gente sabe que são mitocondriopatias, onde a mitocôndria ela para de funcionar, né? Então você tem estratégias para que essas mitocôndrias sejam renovadas, para que você consuma as velhas e fabrique novas, né? E é a minha maior parte de estudo em relação ao cabelo. E o Nossa. estresse oxidativo é uma coisa que para um pouco a mitocôndria de fazer a nossa usina de energia, né? E aí a primeira coisa que a gente sente é a melanina. Porque não sei se você sabe que o cabelo é sempre feito branco. E aí a melanina é colocada posterior. Então ele faz o fio e depois ele coloca a melanina no córtex. Então, Gente, é tão perfeito, geralmente né? a primeira fase que envelhece é essa produção de melanina do córtex, então o fio começa a sair branco. Isso tem a ver com a capacidade que a gente tem de oxidação, na verdade. Quanto mais oxidação, mais cabelo branco. E eventualmente a gente usar antioxidantes tópicos, você melhora até a cor do cabelo. Que Por dois maravilhoso. motivos, né? Primeiro, porque engrossa o fio, então aquele amarelo palha que você tinha geralmente fica mais brilhante, porque você engrossa esse fio, então parece que ele deu uma cor melhor, mas na verdade é a pigmentação desse fio que melhora, porque ele melhorou a estrutura dele. E outra coisa é porque você dá um boost mitocondrial no folículo e ele vai parar de oxidar tanto. E aí mitocôndrias novas vão fazer usinas novas ali, vão diminuir um pouco a concentração de branco. Portanto, se morreu há muito tempo, não volta mais. Então, por isso, cuidar precoce. Tem alguma idade, ótimo que você falou disso, tem alguma idade ideal para que eu faça uma avaliação com uma tricologista? Doutora, tô com, sei lá, com 29 anos. Qual é o momento que eu deveria fazer uma avaliação? Olha, eu acho que é quando você começa a sentir o seu cabelo diferente. Porque, na Perfeito, verdade, o cabelo não tem, porque tem crianças que têm problemas perfeito. capilares, muitos, e aí a gente, em crianças, está muito associado a estresse, né? E muito associado a autoimune, então você pode desenvolver autoimunidade pelo fio, e aí você tem todas as alopécias areatas ali, né? Desde um buraquinho até perda de sobrancelha, perda de todos os pelos do corpo. Depende muito de estresse infantil e coisas que aconteceram com essa criança, essa autoimunidade. Você tem problemas de absorção em crianças também hoje, principalmente por causa da alimentação da mãe, a criança só Dieta, come nugget e intestino. batata frita o tempo inteiro. Exato. Então é uma criança que é gordinha, entretanto um obeso desnutrido, e a gente está vendo muito isso em criança, e principalmente teatose hepática em criança, uma coisa que você não falava antigamente. Né? E a gente já vê crianças com o fígado bem branquinho no ultrassom, e eu queria dizer que quando o fígado já está branco, a elástico já está péssimo. Então, assim, na hora que a gente passa para fazer uma elastografia desse fígado, a hora que você vê no ultrassom, esse hepatócito já está sofrendo há muito tempo. Então, a gente tem que pegar isso antes, né? Então, eu acho que não tem, é quando você sente que o A fio mudança. realmente começa a mudar, ou cair demais, ou afinar demais, né? E olha que maravilhoso, né, Marcinha? Eu o tempo todo falo disso, mas você trouxe ao longo de todo o nosso papo a importância que a alimentação tem no nosso processo capilar, a importância do intestino, o treino que, por consequência, né? Tudo bem, eu talvez tenha que ter um cuidado melhor quando eu treino, mas que melhora estresse oxidativo. A gente falou de saúde mental e estresse. E a gente, óbvio que o sono, né? A gente não falou de sono, mas ele vai entrar como um pilar O sono essencial, tem né? essencial, porque você faz um washout de todas as suas mitocôndrias e todo o intestino durante o sono. Você tem uma lavagem de todo o sistema cerebral que banha esse cérebro e de proteínas, beta-amiloides, tudo no sono. Então, pacientes que dormem muito mal são mais predispostos ao Alzheimer, inclusive. E aí você vê o Então, quão limpa, complexo é tratar o cabelo, né? E é é isso que isso. as pessoas precisam entender, que a gente precisa olhar para essa base, a gente precisa ajustar os micronutrientes, a gente precisa olhar para o intestino, e a gente talvez precise de tratamentos tópicos, e a gente precisa de uma pessoa que tenha esse olhar para ajustar o tratamento que funciona para você, né? Não vai ter uma fórmula que vai dar certo para todo mundo, né? Eu acho que tem Não algumas tem. dicas que são boas, mas você vê o quão complexo é, né? Não, exatamente isso. E outra coisa fundamental é que os médicos. Mas eu acho que eu fico feliz, porque a gente está divulgando mais isso, sabe? Os médicos estão começando a entender mais que a pessoa não é um pulmão, não é um fio de cabelo, não é um coração, porque está tudo interligado, essa que é a verdade. Nós somos um reloginho onde todas. Você mexe numa engrenagem ali e mexe todas as outras, essa que é a verdade, né? E acho que a gente precisa falar a mesma língua, né? Então, assim, eu não mexo no tratamento cardiológico de um paciente com estatina, por exemplo, mas eventualmente colesterol é importante, porque cabelo é membrana, é célula. Se você não tem nada de colesterol, tem um colesterol de 20, não tá bom, Tânia.
sabe? Então, assim, você vai ter que entrar em acordo com o cardiologista e falar que aquele colesterol de 20 não tem colesterol nem para fazer hormônio. Então, não adianta você dar hormônio Esteroidogênese, essencial. exógeno se você não tem como entrar na célula, esse hormônio. Porque você não tem célula, você não tem membrana, todos os receptores celulares são a base de colesterol. A membrana da célula é colesterol. Então, assim, colesterol de 20 está ruim. A pessoa está se arrastando. Como que ela vai fazer exercício com colesterol de 20? Né? Então, assim, a gente precisa também falar a mesma língua de todo mundo, entretanto, e é um Perfeito. ponto importante é ligar para o colega, né? E não tirar Criticar, simplesmente. né? Exato, maravilhosa. Maravilhosa. Nossa, Marcinha, que papo, hein? Uau. Eu tenho muita coisa para perguntar, mas eu acho que a gente pode, inclusive, deixar para uma espaço Pode, para um próximo, para um outro papo. A gente pode falar de doenças, talvez androgenética. Me corrija, qual é o nome? Você falou? alopecia padrão feminino. Padrão feminino, tá. Então a gente pode talvez falar do padrão feminino e aí trazer outras dicas. Eu acho que você tem, nossa, muito a agregar. Não, em mulheres, assim, a gente tem patologias que são mais específicas de mulheres, por exemplo, uma frontal fibrosante, onde você vê mulheres aumentando a testa até o meio da cabeça. E acomete muito mais mulheres do que homens, todos os líquen planos acometem muito mais mulheres do que homens, porque as mulheres são mais inflamadas, porque as mulheres perdem hormônio. E a gente envelhece porque perde hormônio, essa que é a verdade. A gente não perde hormônio e envelhece, né? E aí nós somos mais predispostas a isso, essa que é a verdade. E a gente tem transplante feminino, transplante de sobrancelha, que aí tá bombando, porque as mulheres tiraram muita sobrancelha também numa época mais antiga. Então, pacientes de 60 anos que afinaram a sobrancelha propositalmente, nem tinham doença nenhuma por estética, hoje querem sobrancelha, e não vai nascer mais, porque elas mataram esse folículo, né? E aí a gente tem muito tema, Tem muita estratégia, né? Tem muita estratégia. Tem muita estratégia, exatamente. Tem muita estratégia. Nossa, Marcinha, fantástico. Fantástico. Olha, eu acho que a gente pode deixar para um próximo papo para a gente, né, trazer. Tem algum recado final? Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para uma mulher 40 a mais, que vale a pena ela olhar com carinho? Eu acho que o maior recado é: não espere piorar. Porque Isso acontece tempo é muito. cabelo, gente. Tempo é cabelo. E, eventualmente, a primeira coisa que a gente percebe que a gente está envelhecendo é pelo cabelo de verdade. Então, não espere piorar, porque, na verdade, a gente tem como reverter. E se pega no começo, quanto mais cedo você pega, menos coisas você precisa associar, na verdade, para recuperar o cabelo que você tinha. Maravilhosa. Então, não espere piorar. Não espere perder tudo, né? Não espere perder tudo, não espere afinar o rabo de cavalo na metade. Não espere, Começa vá, precoce. procure logo, exatamente. Porque existem patologias também, não só coisas mais naturais, que a gente precisa entrar com medicação, que são patologias cicatriciais do couro cabeludo, e hoje a gente tem reversão, e hoje eu tenho crescimento até em frontal fibrosante. Então, assim, a gente precisa realmente tratar o quanto antes, porque, na verdade, a gente tem como recuperar. Maravilhosa, Marcinho. Não fica igual os Fantástica. homens deixando, fala assim, eu vou piorar, depois eu faço um transplante. Meu marido é careca e ele fala, cara, todo mundo que me vê quer me pôr cabelo. E ele fala, tá tudo bem, eu vou continuar assim, eu não quero saber, tá tudo certo. Então, Mas eu acho que para homem é muito mais fácil, porque o homem é mais aceito careca do que a mulher. ele tá E o ótimo. homem pode ter uma barriguinha e careca que tá ótimo. Entendeu? Que dureza, né? Que desafio. A mulher careca, amiga, já era. Ah, que dureza. Todo mundo olha e fala assim, nossa, ela passou por quimioterapia. Eles Que nunca dureza. perguntam se você quis ficar careca porque você quis. Porque, na verdade, uma mulher não pode querer ficar careca. Que dureza, né? Socialmente é muito duro, né, esse julgamento. Que dureza. Ô, Marcinha, teve uma hora que você tava falando, me deu um brain fog. Ó lá, ó a transição. Mas eu lembrei de algo, eu tô lendo um livro do Gabor Maté. Não sei se você conhece, ele é médico, ele é fantástico e ele fala muito sobre traumas. E eu tô numa fase do livro que ele tá falando do quanto que nós mulheres somos, que você falou disso, do quanto que nós temos muito mais doenças inflamatórias, porque na maior parte das vezes nós vivemos traumas maiores e muitas de nós tivemos aí traumas na infância ou na adolescência. E inclusive o quanto que esses múltiplos papéis que a gente exerce impacta. E aí ele vai falando e vai discorrendo um pouco sobre. E aí ele traz a importância que é a nossa saúde mental e o quão complexo é a nossa mente e o impacto, né, na nossa saúde como um todo. Então é uma leitura bem legal, chama O Mito do Normal.
Vale muito a pena. Vale muito a pena. Olha, é que nós mulheres, nós somos Complexas. criadas para aguentar tudo. Essa que é a verdade, entendeu? E a gente aguenta calado, e a gente vai botando para dentro. Essa que é a verdade. E aí a gente tem uma hora que o corpo sente, né? O corpo grita. E a gente tem uma hora que a gente não consegue mais pôr para dentro, né? E aí ou você vai buscar na comida, ou você vai buscar no trauma, ou você vai ter uma outra coisa, porque na verdade já é o pico, né? Você já foi muito castigada, né? E a gente é criada para aguentar, essa que é a verdade. Que desafio. E a gente está numa sociedade onde a mulher aguenta tudo, essa que é a verdade. Né? Então, é muito duro pra gente, porque a sociedade é muito cruel com a gente. Né? E principalmente depois dos 40, onde você começa a não se reconhecer mais, porque você perde alguns hormônios, e o seu marido, você olha para o lado, seu marido tá assim, ah, sua mãe tá maluca agora. Desse Depois jeito. que entrou na menopausa, ficou louca. Desse Tá, jeito. é isso, mas isso é da sociedade, nem é por mal que ele fala. É porque ele ouviu isso também e tá, fazer o quê? É isso. Vamos tratar todo mundo para parar com isso. É isso, vamos melhorar nossa qualidade de vida. É isso. Exato, nós somos o pinto e o cérebro, cara, juntos. Nós É vamos isso. dominar o mundo. se a gente É isso, essa for mulher que trabalha em 1000 direito. lugares, a super referência do Fleury, e que tem 3 filhos. Gente, a hora que ela me contou, depois de tudo isso, ainda tem 3 filhos. Eu falei, meu Deus do céu. Né, é 3 isso. filhos fazendo medicina, né? É, detalhe, só um detalhezinho. Minha causa. É, tá tranquilo. Uma super Certeza que eu sou minha inspiração. causa. Uma super inspiração maravilhosa. Sabe do Maravilhosa. pai, o pai pode ser minha médica, não deixa eu ver. Você é uma Eu super sei que foi minha inspiração. Você é, Marcinha maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada de imagina, verdade. pô. Tô muito feliz da Eu gente que ter feito esse agradeço papo. convite, estou muito feliz com o convite, muito obrigada. Acho que vai ser ótimo, inclusive para as mulheres saberem e verem outros ramos de tratamento, outros tipos de tratamento, e que elas cada vez mais procurem médicos que não olhem elas só como um pulmão, ou só como um coração, ou só como um útero, principalmente Tá tudo porque está tudo interligado. interligado, principalmente com a cabeça. E eu É acho que a isso. gente precisa realmente de acolhimento médico, e o acolhimento faz muita diferença. Porque na era da IA, o que vai fazer a diferença, gente, É isso. é o ser humano. É o ser É humano. ser cada vez mais humano. Maravilhosa. É isso que a gente vai precisar. Maravilhosa. Parabéns. Você é incrível, Marcinha. Deixa seus contatos. Tá bom. Eu atendo na Clínica Unique. Como Depois escreve? a gente deixa YOUNIQUE. Perfeito. E ela fica na Rua Afonso Brás, na Vila Nova Conceição, A gente deixa número o contato. 579. Eu tenho um site, www.medicatricologista.com.br. Mais fácil, porque o seu sobrenome é dificílimo. Fala teu Instagram. Mas você sabe que às vezes eu recebo paciente que fala assim, alguém me falou de você, e eu fui procurar porque eu tinha esquecido, mas eu sabia que era Márcia do sobrenome diferente. Um nome difícil. Um Márcia ponto com sobrenome bem diferente, ela falou, essa. É, deve ser. Então é @doutoramarcia.dertquigil. DERTKIGIL. Não é tão Outra difícil. história que meu pai é sírio, e aí é muito legal, porque a região que ele nasceu foi invadida pela Turquia, e aí os cristãos recebiam o sufixo Gil. E aí era Darda, que virou Dardatil, porque era cristão sírio que virou turco. Olha Engraçado, só, olha só. Dertquigil. Dertquigil. Não é tão só difícil. Tem louca, família. É nós mesmo. Maravilhosa. Marcinha, muito obrigada. Obrigada de coração. Eu sei que você Eu tá que agradeço, louca aí, adorei. vai cuidar da vida e muito obrigada por tudo, tá? Eu que adorei. Beijo. Beijo enorme pra você. Vamos para os próximos, viu? Adorei. Já tem convite pra alguns. Beleza. Obrigada, eu te mando Tchau, mensagem. tchau. Um beijo, lindona. Tchau. Beijo, obrigada.